Meus amados e queridos irmãos, que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Estamos nós aqui hoje para iniciarmos uma série de estudos presentes dentro do livro de Atos dos Apóstolos, onde então nós iniciaremos, na verdade teve o início anterior, quando então nós trouxemos a introdução no que diz respeito ao livro de Atos dos Apóstolos, e hoje a aula ou o comentário bíblico será no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Eu gostaria de fazer referência acerca de um texto para que nós possamos usar esse texto como introdução para o comentário de hoje, e baseando-se então, depois que lermos esse texto, nós então iremos começar do versículo 1 até o último versículo do capítulo 1. O texto diz da seguinte forma: Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, graça nós te damos, glorificamos, exaltamos e bendizemos ao teu grande e majestoso nome. Que nesse dia nós possamos ter a nossa mente aberta para que venhamos compreender, pela ajuda do teu Espírito Santo, o que é preciso e o que é necessário para que sejamos então edificados pela tua grande e poderosa palavra, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o que nós fazemos aqui semanalmente, ou seja, toda semana, nós nos reunimos para que então possamos estudar juntos a palavra de Deus. É bem verdade que nas vezes anteriores em que nós nos reunimos no dia de hoje, dia de segunda-feira, já que esta live ela é colocada aqui toda segunda-feira a partir das 8 horas da noite, live ao vivo no Instagram, e nós sempre temos novos assuntos para abordarmos e comentarmos no que diz respeito à palavra de Deus. É muito importante eu explicar para cada um de vocês que o que eu estou fazendo aqui semanalmente não é ou não será um curso teológico, mas será simplesmente comentários bíblicos. Eu tenho plena certeza que após você aprender e entender ambos os comentários que iremos expor aqui, certamente a sua mente se abrirá e você passará a ter um novo entendimento e uma nova compreensão naquilo do que diz respeito à palavra de Deus. Então nós iremos pegar o livro de Atos dos Apóstolos e comentarmos todos os capítulos e todos os versículos presentes dentro deste livro. Hoje iniciaremos no capítulo 1, e provavelmente daqui a 28 semanas estaremos também comentando o último capítulo desse livro, para a glória do Senhor Jesus. Antes de entrarmos definitivamente nos comentários, é preciso eu lembrar aos irmãos o que foi abordado na semana que se passou, quando nós adiantamos então, em outro dia fora, uma introdução acerca desse livro.
E nesse dia o que nós fizemos foi trazer uma rápida introdução para que a mente daqueles que irão acompanhar e irão estudar Bíblia juntamente comigo possam ter um direcionamento acerca do livro. Na introdução, o que nós comentamos aos irmãos é que Atos dos Apóstolos é uma continuação do Evangelho de Lucas. Então, se você finalizar a leitura total do Evangelho escrito por Lucas e adentrar o livro de Atos dos Apóstolos, o que você encontrará é uma continuidade, já que o mesmo escritor do livro do Evangelho escrito por Lucas é o mesmo escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto Lucas tomou a decisão de escrever o Evangelho falando acerca do que Jesus Cristo fez e ensinou, Atos dos Apóstolos é Jesus Cristo dando continuidade à obra grandiosa da salvação, agora por meio da igreja primitiva. Nós entendemos também que Atos dos Apóstolos ele alcança ou ele abrange cerca de 30 anos da história da igreja primitiva. E baseando-se nisso, nós iremos adentrar no primeiro versículo deste livro. O primeiro capítulo do livro de Atos dos Apóstolos começa proferindo da seguinte forma: aí onde você está, você pode também ter a sua Bíblia aberta, porque enquanto eu estiver transmitindo o comentário bíblico e você acompanhando aí na sua Bíblia, você vai ver como se tornará simples a compreensão e a interpretação da palavra de Deus. O primeiro versículo, ele inicia assim: escrevi o primeiro livro. Quando Lucas, ele refere-se dizendo escrevi o primeiro livro, certamente ele está se referindo ao evangelho a qual ele escreveu anteriormente. Não sabemos quanto tempo se passou ou quantos anos se passaram para que então ele viesse dar início a essa segunda obra conhecida como Atos dos Apóstolos. Porém, compreendemos já desde o começo que esse autor, ele já anteriormente havia escrito outro livro. Livro esse que nós acreditamos ser o Evangelho segundo escreveu Lucas. E na continuidade ele vai dizer: ó Teófilo, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. A Bíblia, ela não nos dá muitas informações acerca de quem era ou acerca de quem venha a ser Teófilo. As únicas vezes que nós iremos ver Lucas proferindo ou falando a respeito deste homem é dentro do Evangelho, já no primeiro capítulo, ou no primeiro versículo, e dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Mas na introdução nós também comentamos um pouco acerca de Teófilo, e nós informamos aos irmãos que provavelmente Teófilo seria um romano que teria posses ou condições, e provavelmente seria alguém que era um novo convertido, que no seu coração sentiu o desejo de conhecer melhor acerca de Cristo, acerca da obra redentora de Jesus Cristo. E Lucas, ele escreve a Teófilo como um discipulador. Lucas escreve ambos, ou a obra Lucas Atos, como um discipulado, para que então Teófilo viesse ter entendimento da obra que Jesus Cristo fez e daquilo que ele continuou a fazer dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Apesar de não termos tantas informações acerca de Teófilo, nós podemos entender ou imaginar que ele seja aquele que patrocinou a escrita de ambas as obras, para que então ele tivesse em suas mãos o conteúdo que orientaria ele a entender e a compreender melhor o plano da salvação. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando
todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Quando Lucas ele fala assim, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, isso nós costumamos chamar de um exagero. Mas aquele exagero santo, nós podemos dizer que é como a Bíblia profere dizendo que todos serão salvos. Então, quando a Bíblia diz respeito a todos que serão salvos, certamente ela está se referindo a todos quanto creem, acreditam e confessam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas nós sabemos que nem todo mundo será salvo. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas desprezarão o Evangelho do Senhor Jesus e não irão crer, acreditar no plano da salvação de Deus. Quando Lucas destaca tudo ou todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar, nós sabemos que todas as coisas que ele achou importante, ou todas as coisas que ele achou necessário que fosse escrita em ambos os seus livros. Então, quando nós falamos de um exagero santo, nós entendemos que Lucas se refere dizendo escrevi o primeiro livro ao Teófilo relatando todas as coisas. Provavelmente ele está se dirigindo e explicando que todas as coisas que ele escreveu em ambos os livros foi aquilo que ele achou de mais importante e de mais necessário para aquele que receberia o livro em suas mãos. Chegando no versículo 2, mantenha sua Bíblia aberta aí. Chegando no versículo 2, a palavra de Deus continua proferindo da seguinte forma: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Quando ele diz até o dia em que depois, ou até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos. Então Lucas, ele inicia o livro de Atos dos Apóstolos falando principalmente acerca do relato que ele já havia escrito nesse livro anterior. E o próprio texto vai nos apresentar exatamente usando essas palavras, até o dia em que depois de haver... Deixa eu mudar a tradução aqui. Eu gosto mais da tradução Almeida, ANA. Almeida, revista e atualizada. Está aqui. A melhor versão para se estudar a Bíblia. NA, Almeida, revista e atualizada. Até o dia em que foi elevado às alturas. Então, observando o texto, nós iremos ver que Lucas, ele concluiu, e se nós voltarmos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós iremos ver que o evangelho escrito por Lucas, ele iniciou proferindo acerca do nascimento de Jesus, e ele se estende, ou ele se conclui, até o momento em que Jesus Cristo foi elevado às alturas, texto a qual será repetido a partir do versículo 6, que nos mostrará novamente a ascensão de Jesus Cristo. Então, quando o autor ele fala até o dia em que foi elevado às alturas, ele está dando um resumo de quando ele começou e quando ele terminou o seu primeiro livro, até quando Cristo foi elevado às alturas. Depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos. Então, nós iremos ver que Cristo, antes da sua ascensão, antes dele subir às alturas, o que ele fez? Ele deu ordens, ele ordenou, ele determinou, ele deu mandamentos, ou seja, mais mandamentos além do que já tinha. Mas que mandamentos são esses? Os mandamentos do Antigo Testamento? Claro que não. Nós sabemos que enquanto Jesus Cristo estava
peregrinando, encarnado na terra, muitos foram as orientações, os ensinamentos dele. Os mandamentos de Jesus provavelmente é para que eles proclamassem o evangelho do Senhor, para que eles anunciassem o plano da salvação, para que eles então vivessem em fidelidade com Deus, explicando para eles que não seria fácil as lutas, os problemas, as dificuldades, mas dando ordem para que, apesar das crises, dificuldades e necessidades e perseguições, que eles viessem a permanecer fiéis. E provavelmente ele orientou e deu ordem aos seus discípulos acerca do que eles deveriam fazer após ele subir e voltar novamente à destra de Deus. Então, esses mandamentos não é os 10 mandamentos do Antigo Testamento, mas provavelmente esses mandamentos diz respeito ao que eles deveriam fazer após a ascensão de Cristo, após ele retornar ao lugar à destra de Deus. Por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Esses mandamentos, quando Lucas ele faz questão de destacar pelo Espírito Santo, é justamente porque dentro do Antigo Testamento várias profecias se dirigirão ao Messias como alguém cheio do Espírito Santo, alguém tomado pelo Espírito Santo. E nós iremos ver que verdadeiramente lá no capítulo 3 do Evangelho escrito por Mateus, a Bíblia vai dizer exatamente isso. Quando Cristo ele foi batizado, quando ele sai rapidamente da água, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba e ouve-se uma voz no céu que diz: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, esse é o meu filho em quem eu tenho total prazer. É interessante que muita gente não entende a doutrina da Trindade, entendendo que o Deus que é triuno, que ao mesmo tempo que ele é três, ele é um, está aqui uma das doutrinas mais difíceis de se ensinar e de se compreender, mas é possível de nós visualizarmos ela presente dentro da Bíblia Sagrada. Nós iremos ver cada pessoa da Trindade exercendo o seu papel. Uma das coisas que nós aprendemos é que Cristo, mesmo sendo o Messias, o Filho de Deus, ele precisou do Espírito Santo de Deus para fazer a obra que ele fez e para cumprir o que ele cumpriu na cruz. O Espírito Santo era o Deus que era a parte de Deus que motivou ele a ser fiel, comprometido, a suportar tudo o que ele suportou e levou ele à cruz para que hoje nós pudéssemos ter o direito à salvação. Semelhantemente, esse mesmo Espírito foi ele que deu toda a capacidade necessária para que então Jesus pudesse ensinar, conduzir, orientar e ensinar os discípulos acerca do que eles precisariam fazer. E Lucas ele faz questão de destacar exatamente isso. Cristo como Messias, cheio do Espírito Santo de Deus, cumprindo então todas as promessas que dizia respeito acerca dele. O versículo 3 diz assim: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Porque Lucas ele faz questão de destacar que Cristo, Jesus, depois de ter padecido, quando nós nos referimos depois de ter padecido, certamente nós estamos nos referindo à morte de Jesus. Depois dele ter padecido, o texto vai dizer: Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Por que Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos? Simples. Porque esse é a essência do Evangelho. Crer que Jesus Cristo morreu
e ressuscitou. Os apóstolos, ao ver Cristo ressuscitado, eles passariam a crer, a acreditar e a confiar em quem verdadeiramente Cristo é, no caso, o Messias, o enviado de Deus, o unigênito do Pai. E seria essa mensagem que eles iriam pregar e anunciar, que Cristo foi morto, mas a morte não conteve, ou a morte não foi capaz de manter o Filho de Deus preso na sepultura. Porque pelo poder e pela ação poderosa de Deus, ele ressuscitou. E esse é o tema principal do Evangelho do Senhor Jesus: a morte e a ressurreição. Então, Lucas, ele destaca que Cristo, depois de ele ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, para que eles pudessem então pregar Cristo ressuscitado. E ele ainda continua dizendo, para dar maior certeza a Teófilo, ele diz assim, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E com muitas provas incontestáveis. Quando nós nos posicionamos a estudar os evangelhos, nós iremos ver que Cristo, após ter ressuscitado, os discípulos de Jesus foram até o túmulo. O túmulo estava aberto. O anjo já havia removido a pedra. Quando as mulheres chegam lá, elas dizem, vão, anunciem aos apóstolos que aquele que vocês procuram, a mensagem do anjo é assim: eu sei a quem vocês procuram. Ele não está aqui. Ele já ressuscitou. As mulheres voltam e anunciam aos apóstolos. A princípio, os apóstolos não acreditaram. Mas a Bíblia vai dizer, a própria continuação vai dizer que ele apareceu aos apóstolos. E nós iremos ver que ele aparece também aos apóstolos no caminho para Emaús. Quando então os discípulos ali estão andando, conversando, e Cristo chega até eles e perguntam, sobre o que vocês estão conversando? E os discípulos perguntam, só você é peregrino em Jerusalém? Por acaso você não sabe o que aconteceu com Jesus Cristo, aquele que nós acreditávamos ser o Messias, que foi morto e está sepultado agora? Mas de repente, enquanto eles estão caminhando, o próprio Cristo vai falando, vai se dirigindo, e de repente eles partem junto o pão, e quando então Jesus está pregando, de repente ele some, e um olha para o outro e entende, ou passa a conhecer que era Jesus que estava ali diante deles, e um questiona o outro dizendo, por acaso vocês não sentiram o coração de vocês queimando quando ele falava com nós? Outro momento é quando então os apóstolos estão pescando, e lá de longe Jesus Cristo grita a eles e diz assim, tem alguma coisa para comer? E então o próprio Cristo diz, lança a rede, em tal lugar eles lançam, puxam os peixes, e quando Pedro olha de longe, ele percebe que é Cristo. Quando ele chega lá, o fogo já está preparado, tudo já está preparado, e eles entendem que é Jesus, mas no começo eles começam a se questionar, sem entender, estão com medo de perguntar quem ele é. Tomé, o incrédulo a princípio, mas que depois entregou a sua vida por amor a Cristo, ele disse que só creria ou só acreditaria que ele havia mesmo ressuscitado se visse as marcas da crucificação. E Cristo aparece diante dele e com provas infalíveis diz, então vem Tomé, vê aqui as marcas dos cravos
Vê aqui, Tomé, toca com suas mãos, ou seja, provas infalíveis. Cristo apareceu e deu a eles provas infalíveis que verdadeiramente ele havia ressuscitado. Provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Reino de Deus e reino do céu, sempre, quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver isso. Em alguns momentos a Bíblia vai se referir ao reino de Deus, em outros momentos a Bíblia vai se referir ao reino dos céus, porém, ambos são o mesmo reino. O reino de Deus, o reino dos céus é a mesma coisa. Só são formas diferentes de transmitir isso. Mas quando você lê o texto da Bíblia Sagrada e vê, principalmente nos evangelhos, ou em qualquer carta, em qualquer lugar, falando acerca de reino de Deus ou reino dos céus, é a mesma coisa. E Cristo, ele usa e ele profere ensinamentos relacionados exatamente ao reino de Deus. O reino de Deus é aquele reino onde Deus governa, domina, sobressai, está no controle de tudo. E é sobre esse reino de Deus que se manifestou principalmente quando Cristo se encarnou, ou quando Cristo começou a pregar acerca dele sendo o Messias. Quando ele disse que o reino de Deus estava no meio deles, era se referindo a ele mesmo, como Cristo, Filho de Deus, aquele que governa, aquele que está no controle de tudo e de todos. E comendo com eles, deu-lhe ordens. É interessante que ele ressuscita, após o terceiro dia ele ressuscita, permanece entre os seus discípulos por um espaço de 40 dias. Lucas, ele diz que ele apareceu diante deles com provas incontestáveis. E enquanto ele está dizendo, ele vai dizer, olha, eu vou te dizer ainda mais. Ele estava comendo com eles. E enquanto ele estava comendo com eles, ou em um banquete, ou em um momento de união ali com seus apóstolos, e todos os apóstolos estavam olhando para ele e vendo ele comendo. Mostrando que quando Cristo ressuscitou, ele não ressuscitou igual as pessoas, não, foi só o espírito dele, não. Ele ressuscitou no seu próprio corpo. Espírito não come. No seu próprio corpo ele estava diante dos seus discípulos estavam olhando a face dele, estavam confraternizando com ele após a sua ressurreição. E então qual foi as ordens? E comendo com eles, deu-lhe essas ordens. Observem as ordens de Cristo. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Quando nós lemos esse texto, nós sabemos que a promessa de Deus, quando Cristo ele se refere à promessa do Pai, ele está se referindo diretamente à descida do Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, que nós iremos comentar na próxima aula, porque ela acontece no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. A promessa do Pai é aquela que Joel proferiu. E há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, que ela será repetida no sermão de Pedro, no capítulo 2. A promessa do Pai que tantas vezes o próprio Senhor Jesus reafirmou ela aos seus discípulos, dizendo, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. E hoje, pela leitura bíblica, nós sabemos, compreendemos e entendemos que a promessa do Pai é o Espírito Santo.
o último profeta, podemos dizer assim, antes de Jesus, que proferiu acerca dessa promessa foi João Batista. Quando então ele fala aos seus seguidores dizendo: olha, aquele que vem após mim, ele é mais poderoso do que eu. Ele é alguém que eu não sou digno nem de desatar as correias da sandália dos seus pés. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o Espírito Santo. Então são inúmeras promessas, é sobre esse Espírito, é sobre essa promessa que Cristo está dizendo: olha, permanecei em Jerusalém, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Essa promessa é o Espírito Santo de Deus. E Jesus continua dizendo: o qual vocês ouviram de mim. Por quê? Porque muitas vezes, dentro dos evangelhos, Jesus Cristo ele já havia proferido, ele já havia dito aos seus discípulos que ele enviaria o Espírito Santo. Aí ele repete o texto que eu disse para vocês. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E realmente, o batismo com o Espírito Santo foi dentro de poucos dias. Porque se nós fazermos uma soma, nós iremos ver o seguinte: o dia de Pentecostes, geralmente, ele acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscitou, permaneceu entre os seus discípulos, quantos dias que o texto diz? 40 dias. Aparecendo diante deles, não que ele estivesse ali todos os dias, mas ele apareceu sempre que era preciso e sempre que era necessário para dar a eles mandamentos, por um espaço de 40 dias. E ele subiu no 40º dia. E no dia de Pentecostes, que é 50 dias após a Páscoa, ou seja, 10 dias após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu. Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E nós iremos ver Atos capítulo 2, Jesus cumprindo mais uma vez a sua promessa. Chegando no versículo 6, você que está acompanhando na Bíblia aí, entra a segunda parte do conteúdo que nos falará acerca da ascensão de Jesus. E diz assim o versículo 6: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram. Olha a pergunta daqueles que estavam reunidos com o Senhor, que não era só os apóstolos. Mais adiante a gente vai ver que estava ali no número de 120 crentes. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Por que os discípulos fizeram essa pergunta? Ou por que os discípulos decidiram fazer esse questionamento? Porque na mente deles, eles ainda não haviam entendido que a vinda do Senhor, ela seria, podemos dizer assim, a princípio, nós cremos em 3 etapas. A primeira, em que ele veio encarnado. A segunda, em que ele virá para arrebatar a igreja. E a terceira, em que ele virá para, podemos dizer, destruir os ímpios
e governar eternamente para a glória do Senhor. Ou governar e transferir o reino ao Pai. Os discípulos estavam preocupados com a questão escatológica, em que havia no Antigo Testamento uma promessa em que a nação de Israel ela seria aquela nação novamente de destaque. Os apóstolos esperavam um Messias governamental, em que ele assumiria aquele governo, em que ele reuniria e batalharia e restauraria o reino a Israel. Mas a resposta de Jesus respondeu, versículo 7, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Os discípulos, Jesus, ele tinha outro plano. Ele já tinha orientado os apóstolos, já tinha dado o mandamento aos apóstolos, mas os apóstolos estavam preocupados com algo que iria acontecer muito além ou em algum tempo a qual nós não sabemos qual ainda, porque esse governo total de Deus chegará o dia em que ele se cumprirá. Mas os discípulos achavam que já era o dia, que já era a hora, que já era o momento. Mas a ordem de Cristo, ou a palavra de Cristo é: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então não adiantava os discípulos ficar preocupados acerca do tempo, do momento em que o reino de Israel seria restaurado com o cumprimento daquela promessa. Mas o versículo 8 ele continua dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Cristo ele quer ensinar mais uma vez aos discípulos, quando ele diz: não compete a vocês saber o tempo a qual Deus já determinou. Mas ele diz: mas vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Ou seja, não fiquem preocupados com o tempo que Deus já determinou que acontecerá e que se cumprirá. Façam o que eu disse para vocês fazer. Vão buscar o Espírito Santo, vão se encher do Espírito Santo, vão ser revestidos do Espírito Santo. Se preocupem em pregar o Evangelho, se preocupem em pregar a mensagem da cruz. Não se preocupem com o fim. O fim virá e certamente virá. Mas antes que ele venha, se preocupem primeiro em pregar a salvação, se preocupem primeiro em pregar o Evangelho, se preocupem primeiro em pregar a mim como Senhor e Salvador. Tenham essa preocupação primeiro. O fim vai vir, o juízo de Deus vai vir. Mas não é hora de você estar pensando nisso. Não é hora de você estar pensando em coisas que acontecerão aí no futuro. Deus, ele já determinou o tempo do fim, ele já determinou a hora, ele já determinou o dia. Mas enquanto esse dia não chega, se preocupem em buscar o Espírito Santo. Se preocupem em se revestir do Espírito Santo. Se preocupem em serem minhas testemunhas. Se preocupem em pregar o Evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, e vão pregando o Evangelho até os confins da terra. Vocês estão preocupados com o fim. Vocês estão preocupados com coisas que hão de acontecer aí no futuro, a qual só Deus sabe. E vocês não estão preocupados com aqueles que serão condenados?
Vocês não estão preocupados com as demais nações que poderão prevalecer se vocês não forem e irem pregar o evangelho antes que chegue o fim? Então, quando o versículo 7, Jesus diz, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, ele continua dizendo, mas vocês receberão um poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. Esse versículo 8 aqui, podemos dizer que é o ponto central do livro de Atos dos Apóstolos. É o resumo total do livro de Atos dos Apóstolos. Esse versículo aqui, você entendendo esse versículo, quando você ler todos os demais versículos, você vai ver se cumprindo o versículo 8. O evangelho, primeiramente, sendo pregado aos judeus, Jerusalém, Judeia. O evangelho sendo pregado aos samaritanos, ou seja, aqueles que eram meio judeus. Depois você estuda aí como surgiu ou como se originou os samaritanos. Aí você vai ter que ir lá para o Antigo Testamento, vai ver o preconceito que os judeus tinham com os samaritanos, pelo fato deles serem uma raça, podemos dizer assim, mestiça, misturada, assírios e judeus, que deram origem aos samaritanos. E ele continua dizendo, até os confins da terra. Os confins da terra é o evangelho de Deus, alcançando os gentios. Então o evangelho começaria a ser pregado em Jerusalém, em Judeia, chegaria a Samaria e se estenderia até os confins da terra. Observe quando ele diz assim, tanto em Jerusalém, tanto e como. Essa palavra aqui é muito importante. Tanto e como. Ou seja, não importa. Vocês podem começar em Jerusalém, mas não vai se resumir aí. Pode começar na Judéia, mas não é só aí. Podem pregar em Samaria, mas não é só aí. Aqui ele, às vezes a pessoa pensa, não, ele dá a ordem dele é que tem que começar em Jerusalém, depois, quando terminar de evangelizar Jerusalém, aí eles vão pregar na Judéia. Aí depois que eles terminar de pregar na Judéia, aí é que eles vão para Samaria. Aí depois que... Não, Jesus não está falando isso. Ele está falando, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém. Mas enquanto vocês estiverem pregando aos judeus em Jerusalém, podem ir para a Judéia. Enquanto vocês estiverem pregando na Judéia, pode ir para Samaria. Enquanto vocês estiverem pregando em Samaria, podem ir até os confins da terra. Não esperem primeiro os de Jerusalém se converterem a todos. Não esperem primeiro os da Judéia se converter a todos. Não. Tanto quanto ou como. O evangelho tem que ser pregado. Pode começar em Jerusalém, mas vocês não podem ficar presos só em Jerusalém. Tem que ir para a Judéia também. Tem que pregar os samaritanos, que vocês têm tanto preconceito, mas também vá pregar os gentios. Continuando, o versículo 9 diz, depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. O interessante é que enquanto Jesus estava ordenando ou dando mais ordens e mais mandamentos aos seus discípulos, ele expressa exatamente dessa forma, enquanto ele estava falando, um poder, o poder de Deus, estava elevando o unigênito Filho. E o texto vai dizer que uma nuvem o encobriu, outras traduções vai dizer que uma nuvem
o ocultou. Se nós estudarmos mais profundamente acerca dessa nuvem, algumas pessoas vão pensar que a nuvem que ocultou Jesus é essa nuvem natural que nós vemos. Mas alguns estudiosos, alguns que estudam mais profundamente, irão afirmar que essa nuvem que oculta Jesus é aquela mesma nuvem que representou a presença de Deus lá no Antigo Testamento. Aquela nuvem que Israel seguiu no deserto. Aquela nuvem que desceu sobre o tabernáculo. A Shekinah de Deus ocultou Jesus. Até que ela ocultou Jesus diante dos olhos dos discípulos. Mas o interessante é que o texto vai dizer, o versículo 10 vai continuar dizendo assim, ó. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado, vestidos de branco se puseram ao lado deles. Observe que em outras traduções vai dizer que eles apareceram, que eles surgiram de repente. Os varões de brancos ali surgiram, apareceram. O texto aqui vai dizer que eles se puseram ao lado deles. E lhe disseram: homens da Galileia, porque vocês estão olhando para as alturas? Este Jesus que foi elevado no meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Está aqui a promessa que gera esperança no coração de todo cristão. Os anjos apareceram de repente, conversaram com os apóstolos que estavam com os olhos fitos no céu. Estavam eles estavam eles lá em cima do Monte das Oliveiras. Nós sabemos que é o Monte das Oliveiras, porque lá no Evangelho de Lucas, no texto que diz respeito à ascensão de Jesus, vai falar que o nome do monte. E eles, em um diálogo, em uma conversa, é como se eles estivessem questionando os discípulos, dizendo: o que é que vocês ainda estão fazendo aí? Por que é que vocês ainda não foram fazer aquilo que durante todo o tempo em que Jesus esteve aqui, que durante também esses 40 dias após a sua ressurreição, que antes dele subir aqui, ele falou para vocês irem para Jerusalém e buscarem o Espírito Santo, esse revestimento? Por que é que vocês ainda estão aqui? Vão fazer o que ele disse, o que ele ordenou, ou o que ele determinou que vocês deveriam fazer? Ou você está pensando que ele vai voltar agora? Ou você está pensando em ficar aqui esperando a vinda dele? Não. Voltem para Jerusalém. Façam o que ele disse para vocês fazerem. Busquem o Espírito Santo. Sejam revestidos do poder de Deus. Após serem revestidos, preguem o Evangelho. Preguem a ressurreição dele. Preguem, digam acerca das provas incontestáveis que vocês viram, que verdadeiramente ele ressuscitou. Não fica aí parado, não. Era mais ou menos isso que os anjos queriam dizer a eles. Agora entramos aqui em um texto que é considerado por muitos um texto muito polêmico, que é a escolha do sucessor de Judas, a escolha de Matias. Então, vamos resumir rapidão aqui até onde nós chegou. Quando ele diz escrevi o primeiro livro, nós entendemos, até na introdução passada, que esse primeiro livro é o Evangelho, o Teófilo. Nós entendemos também que esse Teófilo, apesar da Bíblia
não falar muito acerca dele e usar Teófilo. Ele vai aparecer praticamente só 2 vezes lá no capítulo 1 do Evangelho escrito por Lucas e aqui em Atos dos Apóstolos. Nós entendemos que possivelmente Teófilo poderia ser um novo convertido, alguém que tinha condições financeiras para patrocinar a escrita desse livro, e provavelmente Lucas escreveu esse livro para, como ele mesmo diz, para relatar, ou para dar relatos, ou para discipular Teófilo acerca da obra que Jesus Cristo fez e ensinou, no caso do Evangelho, e acerca da obra que ele começou a fazer pelo Espírito Santo dentro do livro de Atos dos Apóstolos, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. Nós entendemos que ele começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, ou seja, o resumo aí do Evangelho é desde o nascimento, e quando você chega no último capítulo, você verá exatamente isso. Quando você chega no último capítulo, você verá provavelmente a ascensão de Jesus, até o dia que foi levado às alturas. Depois de haver dado mandamentos pelo Espírito Santo, nós entendemos que dar mandamentos ao Espírito Santo é o cumprimento de uma das promessas que diz que o Messias seria cheio do Espírito Santo. Então os mandamentos foram dados exatamente pelo poder, pela graça, pela unção do Espírito Santo de Deus. E depois dele ter padecido, se apresentou vivo, ou seja, ele ressuscitou. Ele se apresentou vivo aos apóstolos. Por que ele se apresentou vivo aos apóstolos? Para que então os apóstolos viessem ter, na continuidade, como diz, provas incontestáveis da ressurreição, para que os discípulos viessem saber qual o conteúdo da sua mensagem e para que os discípulos viessem entender o que é o verdadeiro evangelho, que é Cristo ressuscitado. Muitas incontestáveis, apareceu-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Que nós entendemos que o reino de Deus, o reino dos céus, é exatamente a mesma coisa. É um reino a qual Deus é que governa, Deus que está no controle. Esse é o reino de Deus. Ele se manifestou a partir do momento em que Cristo ali nasceu e começou a pregar. Ele mesmo diz com suas próprias palavras: eis que o reino de Deus está entre vós. E ele dá ordem aos seus discípulos dizendo: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. E nós entendemos que a promessa do Pai é o Espírito Santo, o qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E esses poucos dias, eu disse para vocês, realmente foi poucos dias. Porque Cristo morreu lá na Páscoa, o Pentecoste era 50 dias após a Páscoa, o Pentecoste que é conhecido como a festa da colheita. Então ele ressuscitou, permaneceu ali aparecendo aos seus discípulos dentro desses 40 dias. Então podemos dizer que se o Pentecostes é 50 dias após a Páscoa, entendemos que 10 dias depois, o cumprimento da promessa de Deus aconteceu na vida dos apóstolos, que é a descida do Espírito Santo. E entendemos que realmente foi depois de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus perguntaram: seria esse o tempo em que ele restauraria o reino a Israel? Os discípulos não entenderam como seria, como o reino de Israel seria restaurado. Eles não entenderam que primeiramente Cristo ele veio como aquele que sofreria, que nos ensinaria, que pagaria um preço para a remissão dos pecados da humanidade, e só seguidamente é que o reino total, podemos dizer assim, de Deus, o governo total de Deus seria estabelecido e a paz reinaria para todos os fiéis. Continuando, nós iremos ver a resposta de Jesus, que não cabe aos discípulos saber o dia
que Deus já havia determinado, porque Deus sabe exatamente o dia, a hora em que ele voltará novamente, arrebatará a igreja, após o período da grande tribulação, virá julgar os ímpios e condenar os infiéis. E baseando-se nisso, nós iremos ver também que a ordem de Deus é mais vã, para que vocês recebam poder, sejam revestidos pelo Espírito Santo e sejam minhas testemunhas. Ou seja, não se preocupem com o fim. Antes disso, é preciso que vocês preguem o Evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E lemos a parte final, quando os anjos, então, quando Jesus subiu, os anjos apareceram e despertaram os apóstolos e aqueles que estavam juntamente com os apóstolos, para que eles pudessem, então, ir a Jerusalém e fazerem a obra que Deus já havia determinado que eles deveriam fazer. O versículo 12 diz assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Ou seja, em outras traduções vai dizer, não vai colocar quilômetros, né? Mas aqui ele já esclarece a cerca de 1 quilômetro, provavelmente porque alguns acreditam que aquele dia da ascensão poderia ser um dia de sábado, e como nesse período ainda estava o período do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, eles ainda se submetiam a essas coisas. E no sábado o judeu só poderia andar no máximo 1 quilômetro, obedecendo assim então as tradições judaicas. Versículo 13 diz assim: quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Provavelmente esse cenáculo, a qual está expressado aqui, quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo onde se reuniam. Provavelmente esse cenáculo aqui é aquele mesmo lugar onde houve ou aconteceu a última ceia do Senhor juntamente com os seus discípulos, né? Porque teve aquela última ceia, naquela noite em que Judas saiu para então entregar Jesus. E alguns dirão que esse cenáculo pode ser a casa da mãe de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E, continuando, o texto vai dizer que eles se reuniram e vai trazer o nome dos apóstolos que estavam ali: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Vamos contar? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o outro Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Ele coloca Judas, filho de Tiago, para não haver aquela comparação com Judas Iscariote. Então, 11. Está faltando alguma coisa. Sabemos que Judas Iscariotes, ele já havia saído, provavelmente não participava mais dos 12, já havia se enforcado, mas para que viesse se concretizar algo que já havia sido determinado, as pessoas não entendem e não compreendem o porquê que Jesus chamou 12 discípulos. Eles não entendem que isso fazia parte de um contexto que era preciso e necessário para haver um paralelo com as 12 tribos de Israel. Nós iremos ler no livro do Apocalipse referente a 12 portas, a 12 tronos. Então,
o fato de Jesus ter chamado 12 discípulos é exatamente para que venha a haver esse paralelo entre as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Gera a polêmica quando então as pessoas começam a questionar e a dizer, eu até tenho um vídeo que eu respondi um comentário do Rodrigo Silva, o pastor da Igreja Adventista, quando em um podcast que ele faz, se eu não me engano, com um tal de Brunetti, eu não conheço muito bem ele vai fazer referência dizendo que os apóstolos erraram ao escolher Matias como 12º apóstolo, porque eles se anteciparam, e todo mundo tem aquela briga, não, se eles esperassem mais um pouco, ele seria o apóstolo Paulo, 12º apóstolo. Mas nós iremos ver no decorrer da leitura que os apóstolos eles não erraram. Alguns dirão até que nas ordens dadas por Deus, lá os mandamentos dados por Deus, provavelmente estava incluído a escolha do 12º apóstolo, que eles deveriam fazer isso. Por quê? Porque costumamos dizer que esse novo começo, essa nova aliança, ela começa principalmente com a descida do Espírito Santo. Aí há o rompimento e a divisão total da antiga e da nova aliança. Até aqui, os apóstolos ainda estavam vivendo debaixo da antiga aliança, mas o Espírito Santo de Deus vem para concluir essa total divisão. E para que fosse concluído isso daí, esse selamento, essa separação total entre o Antigo e o Novo Testamento, já que as pessoas pensam, já que os evangelhos estão ali, então o Novo Testamento já começa aí nos evangelhos, mas não entendem que os evangelhos eles foram escritos muito tempo ou algum tempo depois da descida do Espírito Santo. Então o evangelho ele é conseguinte, né, à descida do Espírito Santo. Você pode concordar também, mas eu também entendo assim. Então, era preciso que fosse 12 apóstolos, exatamente para haver esse paralelo com as 12 tribos de Israel. Certamente, entre os muitos seguidores de Jesus, Jesus poderia escolher, tinha mais pessoas preparadas, capacitadas, instruídas. Por que ele convocou, ou por que ele chamou só 12? Será que no meio daquela multidão que seguia ele, que acompanhava ele, será que não tinha mais pessoas que poderiam estar ali no lugar de Pedro, ou que poderiam estar ali no lugar de Tiago, que poderiam estar ali no lugar de Tomé? Certamente tinha. Mas Cristo, cheio do Espírito Santo, ele entendeu e compreendeu, ele sabia o porquê ele deveria escolher somente 12 apóstolos. E ele sabia bem também quais seriam aqueles que ele deveriam escolher. Justamente por isso que esses 12 apóstolos foram chamados e escolhidos pelo Senhor Jesus, cada um para cumprir o seu propósito, o seu objetivo. Até Judas foi chamado para que se cumprisse a palavra de Deus. O versículo 14 diz assim: todos estavam perseverando unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com as irmãs dele. Entenda que a igreja não era uma igreja acomodada igual é a igreja nos dias de hoje. Não é uma igreja preguiçosa igual é a igreja nos dias de hoje. A igreja primitiva, apesar dos seus problemas, apesar das suas dificuldades, era uma igreja que entendia e compreendia o valor da oração, a importância de criar relacionamento íntimo com Deus. A oração, ela cria vínculo de intimidade entre nós e Deus. E a igreja, ele vai dizer, todos estavam perseverando unânimes em oração.
E vai dizer que estavam, além dos apóstolos, com ele também, mulheres. Certamente aquelas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, mas também as outras mulheres que tomaram a decisão de crer e acreditar, tipo Maria Madalena e tudo. Mas o que chama a minha atenção é que diz assim, ó, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus. É interessante que aqui é a última vez que o nome de Maria aparece na Bíblia. A última vez que o nome de Maria vai aparecer na Bíblia é aqui. Com Maria, mãe de Jesus. E com os irmãos dele. O versículo 15 diz assim, ó. Voltando aqui à história de Maria, né? Eu entendo e acredito que vocês entendem os princípios da doutrina da fé católica, né? Que é a Bíblia, mas não é só a Bíblia. Tem o magistério e a tradição católica. Aqui é a última vez que o nome de Maria aparece na Bíblia. Então, como que eles poderão defender a ascensão de Maria? Como eles poderão defender a divindade de Maria? Só por meio da tradição. Como é que eu posso falar? Que a gente tem que respeitar muito a fé. Eu tenho muitos católicos da minha família também. Mas eles não têm base bíblica. É justamente por isso que eles acrescentam o magistério, aqueles homens especiais que recebem e continuam recebendo as revelações, assim como os apóstolos. O magistério e a tradição que determinou muitas heresias retiradas aí, inventadas e que persistem até hoje. O versículo 15 diz assim, ó, naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, ou seja, Pedro assumindo o papel de liderança no meio de todos aqueles que estavam ali. Naquele dia, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse... Eu acho engraçado aqui nessa questão, porque essa daqui é a igreja. 120 irmãos. Se nós estudarmos, se eu não me engano, é nas cartas, que vai fazer referência que, a princípio, era um número de 500. Eu acho que a gente vai ler mais seguidamente. Mas aí, no final, só permaneceu esses 120. Jesus, no ano de 3 anos e meio, o ministério de poder, autoridade, ensinamento, milagres, manifestação gloriosa do poder de Deus, na sua ascensão, essa daqui foi o começo da igreja. 3 anos e meio de ministério de Jesus, 120 irmãos. E um grande número de líderes preocupados com quantidade. Você tem noção do que esses 120 irmãos fizeram? Você tem noção do que esses 120 irmãos fizeram? Começou com esses 120. Jesus subiu. 120 pessoas permaneceram fiéis, crendo, acreditando e confiando em todas as promessas de Jesus.
E por causa dessas 120 pessoas, hoje nós somos milhões de cristãos. Por causa dessas 120 pessoas que começaram, que decidiram permanecer fiel, que decidiram acreditar em quem Jesus é. Por causa dessas 120 pessoas, hoje nós somos milhões e chegamos a bilhões de cristãos. Mas eram pessoas sinceras, pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que não temeram as crises, as perseguições, as adversidades. Aí, às vezes, nas minhas ministrações, quando eu tenho a oportunidade de pregar em algum lugar, eu costumo dizer que Deus não precisa de muitos. Deus só precisa de alguém, ainda que seja poucos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do poder de Deus, pessoas revestidas do Espírito Santo de Deus, que entendam o que é o Evangelho. O Evangelho não é chave de carro, chave de apartamento, não é prosperidade de empresa. O Evangelho de Deus não é CPF, não é endereço. O Evangelho de Deus é Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Isso é o Evangelho de Deus. Aí tem igrejas lotando, porque o cara sabe o meu CPF. Não vai mudar nada na minha vida, eu também sei. Igrejas lotadas, porque o cara sabe o meu RG. Não muda nada, eu também sei. Um evangelho que exalta e glorifica os homens. Profetas que se acham superiores e melhor do que os demais. Igrejas neopentecostais estourando, não cabendo de tanta gente, porque eu preciso que a minha empresa prospere, porque eu preciso comprar um carro todo ano, porque eu preciso de uma casa. Eu estou falando de pessoas, se você estudar a história da igreja, pessoas que perderam propriedades, pessoas que perderam emprego, pessoas que perderam vidas, pessoas que perderam famílias, mas não perderam a presença de Deus. Tudo porque creram e acreditaram no que essas 120 pessoas testemunharam e testificaram. Irmãos, versículo 16. Pedro toma a palavra e diz: irmãos, era necessário que se cumprissem as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daquele que prendeu Jesus. Era necessário com que se cumprissem as Escrituras. Aqui Pedro dizendo que aquilo que Judas fez já havia sido revelado. Que a morte de Jesus Cristo, a crucificação, a encarnação, o sofrimento, já havia sido revelado, ou seja, era necessário com que tudo o que aconteceu
com nosso Senhor e Salvador, desde o seu nascimento até a sua crucificação, até a sua ressurreição, era necessário com que tudo isso se cumprisse. Mas ele diz respeito também ao que Judas fez. A respeito de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Aqui é Pedro, preste atenção. Pedro interpretando o Antigo Testamento. O número de cristãos é 120. Uma igreja que constantemente estava em oração. Agora Pedro interpretando o Antigo Testamento, alguém inspirado por Deus. Ele era um dos nossos. Ele era um dos nossos. Pedro continua dizendo: e teve parte nesse ministério. Você entende o que Pedro está dizendo aqui, ó? Ele era um dos nossos. Durante 3 anos e meio, ele ouviu a mesma mensagem que nós ouvimos. Durante todo o tempo que Jesus Cristo esteve aqui, ele viu o que nós vimos. Ele diz, ele era um dos nossos. Quando nós saímos de 2 em 2 e expulsamos demônios, curamos os enfermos, ressuscitamos os mortos, ele estava conosco. Você tem noção que Lucas, ou que Judas, ele fez os mesmos sinais, ouviu as mesmas mensagens e viu as mesmas coisas que esses apóstolos viram? É por isso que se encaixa bem a parte em que Jesus Cristo disse: e naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome curei enfermos, expulsei demônios, fiz sinais e maravilhas, ressuscitei os mortos. E a palavra de Jesus vai ser: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Mas Pedro, ele continua pregando. Ele teve parte nesse ministério, ou seja, o ministério apostólico. Ora, este homem adquiriu um campo com um preço da iniquidade. Na verdade, nós sabemos que quem comprou o campo não foi Judas. Quem comprou o campo foi os sacerdotes. Mas o campo foi comprado com o dinheiro que Judas, após cheio de remorso, lançou lá. Mas aí não tinha mais como voltar atrás. É dado a ele aí essa compra, por quê? Porque o dinheiro era dele. Quando ele foi devolver, os sacerdotes lá não aceitaram de volta. Falaram: não, já que para não estragar esse dinheiro aqui, vamos comprar um campo aí. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. E caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Aqui é polêmico. Porque aqui é onde os críticos da Bíblia, aqui é onde aqueles que costumam dizer que a Bíblia se contradiz, dizem assim, ó, tá vendo? Olha o que o texto está dizendo. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Ele diz, mas lá no Evangelho está dizendo que Judas foi e se enforcou.
Como é que aqui está falando que ele caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram? E Pedro ainda vai dizer no 19: e isto chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo é chamado Aceldama, isso é, campo de sangue. Mas será que existe contradição na Bíblia? Porque aqui está dizendo que ele caiu de cabeça, que ele rompeu-se ao meio, as suas entranhas lá se derramaram, os seus intestinos lá. E por que é que no Evangelho diz que ele foi e se enforcou? É só uma questão de raciocínio lógico. Primeiro, a Bíblia ela nunca vai se contradizer. Você vai ver autores com uma grande diferença de um para o outro, que escreve exatamente no contexto referido e proposto por Deus no que diz respeito ao plano da salvação, de Gênesis a Apocalipse. Aqui existem duas hipóteses. Primeiro, Judas foi, se enforcou, e pode haver a possibilidade de ter se enforcado e a corda quebra e ele cai. E na queda acontece tudo isso referido aqui. A outra possibilidade é que ele foi, se enforcou, o seu corpo, tomado pela podridão, se fragiliza e acontece o que está escrito aqui. Simplesmente. Então é só você ler a Bíblia e refletir um pouco. Se lá nos evangelhos está dizendo que ele foi e se enforcou, e aqui está dizendo que, ou um complemento, que além dele ter se enforcado, ele caiu de cabeça, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Há também essas duas possibilidades em que o raciocínio de alguns historiadores possibilitam a gente pensar e imaginar isso. Primeiro, quando ele foi se enforcar, no supapo que ele deu, a corda pode ter quebrado e ele se enforcou. E segundo, o seu corpo pode ter apodrecido enquanto ele estava enforcado. Ninguém foi lá para ir tirar ele. E aí, com a podridão do seu corpo, a fragilidade, ele pode ter caído e acontecido exatamente o que está escrito aqui. Isso chegou ao conhecimento de todos os moradores de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo é conhecido como Aceldama, isso é campo de sangue. Aí Pedro ele vai continuar. Ele está interpretando a Bíblia dizendo que o que Judas fez é o que estava proferido e revelado já desde o Antigo Testamento. E ele continua interpretando a Bíblia. Porque está escrito no livro dos Salmos, interpretando a Bíblia, Pedro, um homem inspirado por Deus, e não haja quem nela habite. Salmo 69, versículo 25. E não haja quem nela habite. Às vezes as pessoas leem um texto, e muitas vezes porque o texto ele não está exatamente lá do jeito que está escrito, eles pensam, não, mas aí não tem esse versículo, não é assim que está escrito. Você tem que entender que muitos dos relatos pregados e interpretados, quando eles citam algum texto, às vezes eles
citam ali, inspirado por Deus, aquela mensagem ou aquela palavra ali, no momento em que ele está ali. Como é que eu posso falar? É como se você fosse, no meio da sua mensagem, ou da sua pregação, ou do seu comentário, você citasse aquele texto de cabeça. Um exemplo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus? Eu posso dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não coloquei o porquê. Mas quando eu referir-me a esse texto, vocês na mente saberão, eu só verbalizei ele de uma forma, como é que eu posso falar? E quando eu estava ministrando ali, de uma forma que vocês entendem, de uma forma que vocês compreendem que eu estou me referindo a esse texto. Por que eu usei um texto tão conhecido? Porque às vezes, enquanto a gente está ministrando, está pregando a palavra de Deus, a gente pode... É igual a Bíblia. Quando você vai ler as várias interpretações, ou as várias traduções, você vai ler palavras que mudam, mas o sentido é a mesma coisa. Semelhantemente, quando os apóstolos eles estão pronunciando algum texto, algum relato, algum versículo, muitas vezes pode ser que não esteja detalhadamente daquela forma, mas quando vocês leem, você vai ver que é sobre esse texto, sobre esse ponto que ele está se referindo. Semelhantemente, quando vem um texto na sua mente, você não fala exatamente, detalhadamente, palavra por palavra, vírgula por vírgula, tudo o que está escrito lá naquele versículo. Mas quando você fala, a igreja entende qual é o texto que você está falando, qual a passagem bíblica que você está se referindo, e os apóstolos muitas vezes vão fazer isso. Principalmente o apóstolo Paulo, um doutor do Antigo Testamento. Muitas vezes você vai ler frases, palavras escritas pelo apóstolo Paulo, quando você volta lá, você diz, mas não é exatamente isso. Não, mas ele falou lá de cabeça, pronunciou, e quando você for ver, você vai ver que o sentido é exatamente o mesmo, e a referência é exatamente aquela. Então, quando Pedro diz, se referindo ainda a Judas, fica deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, ele está se referindo ao Salmo 69, versículo 25. Que outro tome o seu encargo. Ele está se referindo ao Salmo 109, versículo 8. Quer anotar aí? Anota aí. Pedro interpretando os salmos. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Salmo 69, versículo 25. Que outro tome o seu encargo. O primeiro aqui é Salmo 69, versículo 25. E o segundo é o Salmo 109, versículo 8. E ele continua dizendo: portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que foi tirado do nosso meio e elevado às alturas. Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pedro, ele vai dar um critério. Esse 12º apóstolo, primeiro, ele diz aqui, homem que nos acompanhou todo o tempo em que Jesus andou entre nós. O primeiro critério para a escolha do sucessor de Judas. Paulo, ele se converteu, muito tempo depois. Segundo, ele diz: que nos acompanha todo o tempo em que o Senhor esteve entre nós. Segundo, começando no batismo de João.
Ou seja, desde o tempo em que João ainda estava vivo. Paulo ainda não pensava nem em se converter naquele tempo, segundo o critério. Até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas. Paulo já havia se convertido nesse dia, terceiro critério. Viu Jesus subir. E o último capítulo de Lucas, e aqui no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nos mostra como ocorreu ou como aconteceu a ascensão de Jesus. Até o dia em que foi retirado o nosso meio nas alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Versículo 23 diz: então propuseram dois, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Aí vai dizer que eles fizeram o quê? E orando. A escolha foi baseada em oração. Foi debaixo da oração. E orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes. Ou seja, não foi uma escolha particular de Pedro. Não foi simplesmente uma escolha particular dos 120. Eles clamaram ao Senhor dizendo: o Senhor, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos, mostra-nos. Então, se eu disser que eles erraram aqui, eu estou dizendo que Deus também errou. Porque a escolha dele foi baseada também numa revelação de Deus. Aí muitas vezes, porque o Rodrigo Silva lá é famoso, porque fulano de tal está no cenário nacional, disse: os apóstolos erraram. Eu vou concluir aqui e vou falar sobre isso. Para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram o quê? Depois fizeram um sorteio, ou lançaram sorte. Isso era normal nesse critério do Antigo Testamento. Tem aquela questão do Urim, do Turim, né, em que se perguntava ao Senhor e Deus falava pelas pedras lá. E a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentada ao grupo dos 11 apóstolos. O que eu quero destacar aqui? Se você defende, eu não defendo isso. Se você defende que os apóstolos erraram na escolha de Matias, que eles deveriam esperar mais um pouco, porque lá no céu tem 12 tronos, 12 portas, os 24 tronos, 24 portas, 12 para as tribos, 12 para os apóstolos, e que Paulo deveria ser o 12º apóstolo. Leia novamente isso daqui. Aqui nós vemos Pedro, inspirado por Deus, interpretando a Bíblia. Nós iremos ver a igreja unida em oração. Nós iremos ver que a escolha partiu de uma revelação de Deus. E quando eles lançaram sorte, foi a confirmação de Deus em quem deveria ser. Se você defende que os apóstolos erraram em escolher Matias como 12º apóstolo, e então você tem que dizer que Pedro errou ao interpretar o Antigo Testamento. Eu mostrei para você aqui, Salmo 69, 25, 109, versículo 8.
outros textos da Bíblia Sagrada que ele referiu aqui. Então, se Pedro, juntamente com os demais membros da igreja, erraram em escolher ou em colocar Matias, então pode jogar sua Bíblia fora, porque não tem garantia nenhuma que as demais interpretações é válida. Se você crê que foi um erro escolher Matias, você tem que dizer e afirmar que Deus também errou. Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolhestes. Senhor, ainda que eu seja imperfeito, ainda que eu seja pecador, o Senhor é perfeito, mostra para nós. Revela-nos. Uma das coisas que as pessoas têm que parar de tirar da sua cabeça é que essa igreja aqui não é igual à igreja de hoje. Eu já disse para os irmãos, na resposta do vídeo do Rodrigo Silva, eu disse que as pessoas de hoje, elas buscam honra para homens, glória para homens. Paulo, ele não tem esse sentimento. Não, eles erraram porque Paulo tinha que estar sentado no trono, Paulo tinha que ser o principal, Paulo é não sei o quê. Me mostra Matias na Bíblia, depois dessa escolha. Outra coisa que eu te pergunto, me mostra aqui, ó, os apóstolos aqui, depois disso daqui, ó, voltando para o começo aqui, ó. Me mostra André, depois dessa escolha, fazendo alguma coisa. Me mostra Filipe aparecendo na Bíblia aqui, depois do capítulo 1. Me mostra esse Bartolomeu. Me mostra esse outro Judas aqui. O fato de Matias não aparecer mais na Bíblia não quer dizer que ele não fez nada. Porque todos esses apóstolos aqui, após essa escolha, cada um saiu pregando o evangelho de Cristo. Morreram com mortes dolorosas. A Bíblia, o autor aqui, ele destaca dentro de Atos dos Apóstolos, podemos dizer Pedro, Tiago, João e Paulo, a partir do capítulo 2. Não, mas Paulo é o apóstolo dos gentios, implantou grandes igrejas. Quem garante para você que os outros apóstolos também não fizeram obra maior do que Paulo? O que Deus faz aqui é simplesmente mostrar o que é importante para que nós possamos entender. Isso não quer dizer que Matias também não ganhou muitas almas para o Senhor. Isso não quer dizer aqui que André também não ganhou muitas almas para o Senhor, também não foi perseguido, também não sofreu aquilo que Paulo sofreu. Não, errou. Porque me mostra Matias aí depois disso fazendo alguma coisa. Então me mostra aqui os outros 8 apóstolos, 7 ou 8 apóstolos também, depois disso daqui fazendo alguma coisa. Isso quer dizer que eles não fizeram? Então, eu creio que a escolha de Matias foi certa e que o apóstolo Paulo, diferente desses pregadores de hoje, não busca ser visto por homens, nem glorificado por homens. A missão que ele fez, ainda que ele nem se chamasse apóstolo, ele mesmo vai dizer, eu fui chamado fora de tempo. Eu tenho plena certeza que se Paulo fosse só o irmão na igreja, se ele não fosse pastor, se ele não fosse diácono, se ele não fosse presbítero, se ele não fosse apóstolo, ele ia fazer a mesma obra. Porque a chamada de Deus é perfeita e alcança
as pessoas que ele quer. Se ele não fosse apóstolo, ele ia fazer tudo aquilo que ele fez, porque ele creu e acreditou na grande chamada de Deus. Amém? Então, está aí o relato do primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Na próxima tem que falar mais rápido. Então, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente comentando o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Quero orar juntamente com você nesse momento, apresentar sua vida, sua casa, sua família, e quero pedir algo para você. Convide mais pessoas aí para estudar a Bíblia juntamente conosco. Eu disse para você que aqui não é um curso de teologia. Aqui não é aquele estudo bíblico, como é que eu posso falar? Porque se eu fosse fazer um estudo bíblico, só o primeiro versículo aqui ia dar 1 hora para assunto. Ia buscar pontos lá nas cartas, ia voltar para o Evangelho, ia comentar todos os Evangelhos, ia destrinchar lá todo o Antigo Testamento. Aqui é só comentário, para que você entenda e compreenda a visão do autor, o que ele quis dizer com esse versículo. Claro que nós, como seres humanos, nunca teremos uma interpretação perfeita. Por quê? Porque quem escreveu isso daqui não está vivo hoje. Se os apóstolos estivessem vivos, a gente podia chegar e perguntar: por que você falou isso? E esse texto, o que é que você quis dizer? O que é que você estava se referindo? Então é preciso a gente ter um entendimento e um complemento para que a gente venha expressar, comentar e ir o mais perto possível daquilo que o autor quis transmitir, orientar, ou daquilo que o texto quer que nós venhamos entender. Amém? Vamos orar ao Senhor e clamar a Deus para que na próxima segunda-feira nós possamos estar aqui pela graça de Deus comentando o capítulo 2. Hoje a gente conseguiu entrar quase no horário. Entramos aí, era 8 horas, entramos aí 8h08, 8h10, mais ou menos. Mas graças a Deus conseguimos falar aí todo o capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Após esse vídeo ser salvo, provavelmente eu vou excluir ele do meu Instagram. Primeiramente eu baixo ele, excluo ele do Instagram e posto ele lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos fazer uma playlist lá de todos os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos. Versículo por versículo comentado para a glória do Senhor Jesus. Vamos agradecer e glorificar o Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, graça, honra, louvor e adoração concedemos a Ti porque cremos e acreditamos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é o Deus que se faz presente em nossas vidas. O Senhor é o Deus que nos amou ainda quando éramos grandes pecadores, pessoas que não criam, não acreditavam, mas o Senhor entendeu e compreendeu que nós poderíamos contribuir na Tua obra. Abençoe a todos aqueles que acompanharam a live de hoje. Abençoa, Senhor, e nos dê entendimento e compreensão, para que possamos, em nome do Senhor Jesus, termos o discernimento bíblico daquilo a qual o Senhor queira revelar para nós. Que nós possamos estar firmes na próxima semana e que nós tenhamos força e perseverança para finalizarmos todo o capítulo do livro de Atos dos Apóstolos e que nós venhamos ter entendimento e compreensão do que é o verdadeiro Evangelho de Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima segunda. Convide mais alguém que ele possa também ser edificado para a glória do Senhor.